Imagine uma paisagem vasta e desolada. Um lugar onde o horizonte parece se estender infinitamente, sem qualquer sinal de vida ou vegetação. Imagine o deserto peruano, estendendo-se até onde a vista alcança. Um mar de areia e rocha, onde o silêncio é absoluto e o calor é implacável. O sol queima a terra árida, tornando-a de um tom pálido e avermelhado. A luz intensa do sol reflete na superfície seca, criando um brilho quase cegante. Esta é a Pampa de Jumana, uma extensão silenciosa e aparentemente estéril no sul do Peru. Um lugar onde o tempo parece ter parado, e a vastidão do deserto é ao mesmo tempo bela e intimidante. Mas esta paisagem desolada guarda um segredo, um testemunho da engenhosidade e arte de um povo há muito desaparecido. Sob a superfície aparentemente inóspita, esconde-se um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Esculpidas no chão do deserto, como desenhos em uma tela de escala inimaginável, estão as linhas de Nazca. Estas linhas, traçadas com precisão milimétrica, formam figuras que só podem ser plenamente apreciadas do alto. Essas linhas, algumas com quilômetros de extensão, formam uma rede complexa de padrões geométricos e figuras estilizadas. Cada linha, cada curva, parece ter sido desenhada com um propósito específico, um significado que ainda nos escapa. Elas retratam animais, plantas e seres enigmáticos que parecem emergir da própria terra. Figuras de macacos, aranhas, pássaros e até mesmo formas humanas, todas esculpidas com uma precisão que desafia a compreensão. Visíveis apenas do ar, as linhas de Nazca têm cativado a imaginação de exploradores, cientistas e sonhadores por décadas. A visão aérea revela a grandiosidade e a complexidade dessas obras de arte antigas. Como poderiam esses desenhos tão complexos ser criados em uma escala tão grande, aparentemente perdidos para o mundo até a invenção do voo? A precisão e a escala das linhas levantam questões sobre as técnicas e os conhecimentos dos antigos Nazcas. Qual era o seu propósito? Seriam elas um calendário astronômico, um sistema de irrigação, ou talvez um ritual religioso? As teorias são muitas, mas a verdade permanece elusiva. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mistério das linhas de Nazca, explorando as teorias, a ciência e o fascínio duradouro desta maravilha antiga. Vamos desvendar os segredos escondidos sob a areia e descobrir o legado de um povo que deixou sua marca no deserto para a eternidade. As linhas de Nazca são uma coleção impressionante de geóglifos. Estas linhas misteriosas, localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, têm intrigado arqueólogos, historiadores e turistas por décadas. São desenhos e figuras gravados na superfície da Terra, feitas removendo a camada superior de pedras avermelhadas para revelar o solo mais claro por baixo. Essas linhas têm resistido ao teste do tempo. Criadas pelo antigo povo Nazca, elas estão espalhadas por uma área de aproximadamente 300 quilômetros quadrados. Este vasto campo de geóglifos é um testemunho da engenhosidade e da habilidade artística dessa civilização antiga. Embora o número exato seja debatido, existem centenas de desenhos individuais. Cada um deles possui um significado e uma história que ainda estamos tentando entender completamente. Algumas são formas geométricas, simples linhas, trapézios e espirais. Essas formas básicas podem parecer simples à primeira vista, mas a precisão com que foram criadas é impressionante. Outras são muito mais elaboradas, representando uma variedade diversa de criaturas vivas. Desde pássaros e peixes até macacos e aranhas, a diversidade das figuras é verdadeiramente notável. Um beija-flor com uma envergadura maior que um campo de futebol. Este desenho, com suas linhas finas e detalhadas, é um dos mais icônicos das linhas de Nazca. Uma aranha, com suas patas se estendendo por mais de 45 metros. A precisão anatômica deste geóglifo é surpreendente, mostrando o conhecimento detalhado dos Nazca sobre a fauna.
um macaco com uma cauda curiosa em espiral. Este desenho peculiar levanta muitas questões sobre o simbolismo e o significado cultural para o povo Nazca. Essas são apenas algumas das criaturas que ganham vida no chão do deserto. Cada figura é uma obra de arte em si, refletindo a rica tapeçaria da vida que os Nazca observavam e celebravam. Uma sensação de admiração toma conta de você quando você vê essas figuras de cima. A escala e a complexidade das linhas são verdadeiramente impressionantes, especialmente quando se considera que foram feitas há mais de 1000 anos. Elas parecem sussurrar histórias de um tempo esquecido, de um povo que olhava para as estrelas e deixou sua marca no mundo de uma forma que continua a nos intrigar e inspirar até hoje. As linhas de Nazca são um lembrete poderoso da capacidade humana de criar beleza e mistério, mesmo nas condições mais áridas e desafiadoras. Criar as linhas de Nazca não foi uma tarefa fácil. Imagine a dedicação, a precisão necessária para gravar figuras tão enormes na Terra. O povo Nazca, sem equipamentos modernos de topografia, conseguiu isso raspando a camada superior de pedras escuras do deserto. Isso expôs a areia de cor mais clara por baixo, criando um contraste marcante que formou as linhas. Mas como eles mantiveram tanta precisão em distâncias tão vastas? As evidências sugerem que eles usaram um sistema de grades e cordas, juntamente com medições cuidadosas e observações astronômicas. Eles podem ter usado uma técnica semelhante à ampliação de um desenho menor. Ao dividir o projeto em seções menores e mais gerenciáveis, eles poderiam manter as proporções e a precisão da figura geral. O resultado é uma prova de sua engenhosidade e compreensão da geometria, uma habilidade que lhes permitiu criar arte em uma escala que continua a nos surpreender. O propósito das linhas de Nazca permanece um dos mistérios mais intrigantes da arqueologia. Localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, essas linhas gigantescas foram criadas pela civilização Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C. Elas abrangem uma área de cerca de 450 km² e incluem centenas de figuras, desde simples linhas retas até complexas formas geométricas e representações de animais e plantas. Muitas teorias existem, cada uma tentando explicar a motivação por trás dessas criações enigmáticas. Alguns estudiosos acreditam que as linhas serviam a múltiplos propósitos, combinando aspectos religiosos, astronômicos e sociais da vida Nazca. A complexidade e a precisão das linhas sugerem um profundo conhecimento de matemática e engenharia. Uma teoria proeminente sugere que elas foram criadas para fins religiosos. O povo Nazca pode ter usado essas linhas como parte de rituais e cerimônias dedicadas a seus deuses. As figuras de animais, como o macaco, a aranha e o condor, são frequentemente associadas a divindades e mitos locais. O povo Nazca pode ter acreditado que essas figuras eram visíveis para seus deuses, oferendas esculpidas na terra para apaziguá-los ou garantir uma colheita abundante. Acredita-se que as linhas eram mantidas por gerações, indicando sua importância contínua na cultura Nazca. Os animais retratados, muitos dos quais têm significado na mitologia Nazca, apoiam essa teoria. Além disso, a presença de figuras humanas e formas geométricas complexas sugere uma rica tapeçaria de simbolismo e crenças espirituais. Outra teoria propõe que as linhas serviam como um calendário astronômico. Ao alinhar certas figuras com os solstícios e equinócios, o povo Nazca pode ter rastreado as estações do ano, conhecimento vital para uma sociedade agrícola. Esse alinhamento astronômico poderia ter ajudado na previsão de eventos climáticos e na organização de atividades agrícolas. Ao alinhar certas figuras com os solstícios e equinócios, o povo Nazca pode ter rastreado as estações do ano, conhecimento vital para uma sociedade agrícola.
Esse alinhamento astronômico poderia ter ajudado na previsão de eventos climáticos e na organização de atividades agrícolas. A precisão com que essas linhas foram traçadas sugere um conhecimento avançado de astronomia e uma observação cuidadosa dos céus. Alguns pesquisadores acreditam que as linhas eram caminhos para procissões cerimoniais, guiando o povo Nazca através de rituais dedicados à água, fertilidade ou ao cosmos. Esses caminhos poderiam ter sido usados em festivais e celebrações, unindo a comunidade em práticas espirituais e sociais. No entanto, talvez a teoria mais controversa sugira uma conexão com seres extraterrestres. Proponentes dessa ideia argumentam que a precisão e a escala das linhas são evidências de uma tecnologia avançada que poderia ter sido fornecida por visitantes de outro mundo. Essas linhas poderiam ter sido pistas de pouso para espaçonaves alienígenas ou mensagens projetadas para serem vistas dos céus. Embora essa teoria seja frequentemente descartada como pseudociência, ela continua a capturar a imaginação do público e a inspirar debates acalorados. Embora essa teoria seja frequentemente descartada como pseudociência, a escala e o mistério das linhas de Nazca continuam a alimentar especulações. A verdadeira finalidade dessas linhas pode nunca ser completamente compreendida, mas elas permanecem um testemunho duradouro da engenhosidade e da criatividade do povo Nazca. A cada nova descoberta, a fascinação por essas enigmáticas figuras cresce, convidando-nos a olhar para o passado com admiração e curiosidade. Qual é a sua teoria? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o enigma das linhas de Nazca e se inscreva no canal para mais conteúdos que mergulham nos mistérios do passado. Nos vemos no próximo vídeo. Você está no canal Desmistificando o Mundo. E essas foram as linhas de Nazca.